A psicanálise tem 130 anos de história e está escrita nas mais diversas línguas. Esse é o ponto que nós vamos trabalhar no episódio de hoje. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Filosofia e Psicanálise. Hoje eu queria apresentar mais do que os 130 anos de história da psicanálise, contando com que a psicanálise se origina na última década do século XIX, nos anos 1890, né, quando de algum modo Freud se depara com os casos de histeria, volta para Viena, trabalha com Breuer, leva adiante um trabalho clínico, terapêutico, de algum modo registra os casos, dialoga com Fliess, tanto pessoalmente quanto por correspondência, aparecem os primeiros manuscritos, aparece o manuscrito que foi depois intitulado como Projeto de uma Psicologia para cientistas ou para neurologistas, e também aparecem os sonhos de Freud, que são o material com o qual Freud vai escrever a interpretação dos sonhos, que seria, digamos assim, a certidão de nascimento da psicanálise em 1900. Então, até hoje, poderíamos dizer que a psicanálise tem 130 anos de história. Nasce em Viena com Freud, mas se espalha pelo leste europeu, especialmente Hungria, mas também Ucrânia, Rússia, também passa para a Suíça, França, Inglaterra e atravessa os oceanos. Temos a Associação Psicanalítica no Japão, na Austrália, mas também nos Estados Unidos, em Brasil, na Argentina. Então, a obra de Freud é uma parte importantíssima para quem estuda psicanálise, mas não é a única. Na época de Freud, aparecem o que foram chamados de discípulos de Freud. Tem um livro escrito por Paul Rozin, intitulado Freud e seus discípulos. É um texto com uma certa idade já, foi publicado no início da década de 70, 1971, mas essa história da psicanálise, intitulada Freud e seus discípulos, nos permite ver como Freud lidava com suas descobertas, lidava também com seus sonhos, com seus casos e com as pessoas que se aproximavam dele, como se originou o primeiro grupo, como esse grupo se expandiu e como aparece o primeiro congresso, por exemplo, de 1911, o Congresso de Setembro de 1911, o Congresso de Weimar, da Associação Psicanalítica Internacional de Weimar, em 1911. Esse registro está no livro de Paul Rozin, mas também está no segundo volume da obra de Ernst Jones, Vida e Obra de Sigmund Freud, na biografia. Aí encontramos 41 pessoas em uma fotografia que vão desde o próprio Freud, passam por Otto Rank, um dos discípulos prediletos durante uma época de Freud, que vai contribuir com elementos importantes, não? E isso é o que eu queria destacar. Estes discípulos, estas pessoas, estes médicos, estes praticantes não médicos também de psicanálise, que giram em torno das primeiras descobertas de Freud, vão a contribuir especificamente em alguns pontos muito importantes que para o estudante, para o interessado em psicanálise, me parecem ter alguma importância. Otto Rank vai destacar o problema do trauma e do trauma do nascimento.
Ludwig Binswanger, outra grande referência do movimento, Foster, Paul Federn. Paul Federn tem uma atuação política também muito importante. Kara Brandt, em Berlim, que de alguma forma também Freud considera um dos discípulos mais importantes e tem um trabalho que também foi publicado em português sobre a histeria e a neurose obsessiva, a neurose histérica e neurose obsessiva e o desenvolvimento do caráter a partir dessas situações clínicas. Nesse congresso de setembro de 1911 de Weimar, encontramos também a Mira Ginneburg, a Lu Salomé, Lu Andrea Salomé, faz parte da história de forma bastante conhecida, Emma Jung, Sándor Ferenczi, que era um médico em Budapest e que propõe em um determinado momento abrir um curso de psicanálise na universidade em Budapest, e Freud não acha que tenha sido uma ideia ruim, mas não levam essa ideia adiante. No livro de Paul Rosen, Freud e seus discípulos, há uma caracterização bastante interessante de Alfred Adler, por exemplo, de Jung e do relato da ruptura com Jung, de Wilhelm Steckel, outro grande psicanalista com perspectivas próprias. Também se menciona Tausk, só para ilustrar estes personagens da história da psicanálise. Vou ler uma pequena passagem escrita por Paul Rosen. Freud continuou, disse Paul Rosen, a ter a Steckel na conta de um analista com perspectivas analíticas. De acordo com o relato de Joseph Vortis, um analisando o treinamento com quem Freud saiu-se mal, Freud achou que as mentiras de Steckel haviam sido desmascaradas por Tausk. Eu disse que Steckel me havia descrito Freud como um dos maiores gênios, mas Freud recusou o elogio, declarando-o destinado expressamente a chegar a seus ouvidos. Eles primeiro me chamam de gênio, disse Freud, e passam depois a rejeitar todos os meus pontos de vista. A admiração que Steckel demonstrava por Freud era apenas fingida para Freud. Isso é uma ilustração de como Freud era bastante ciumento de suas ideias, bastante cuidadoso com suas ideias, ao mesmo tempo que abria a possibilidade de que novos aportes se realizassem, ele cuidava de que de alguma forma seus ensinamentos fossem seguidos. E aí é que também estabelecia um vínculo com cada um de seus discípulos, com as pessoas que se aproximavam dele. Há, como disse Otto Rank, mas também há uma psicanalista bastante importante que se chamou Ruth Mack Brunswick, e ela se aproxima de Freud com 25 anos. Não é a única mulher, nós encontramos várias mulheres, Hermine von Uck, Ellen Deutsche, Marie Bonaparte, que aliás era uma heredera direta de Napoleão Bonaparte. Marie Bonaparte era heredera de um irmão de Bonaparte. Marie Bonaparte era conhecida como a princesa e teve um papel importante, tanto na teoria quanto na prática e especialmente na sobrevivência de Freud, quando foi a perseguição contra os judeus. Ruth Mack Brunswick tem também um destaque especial. A ela lhe são encaminhados alguns casos clínicos,
um caso clínico muito importante, o Homem dos Lobos, onde ela disse ter curado uma psicose nesse paciente. Há um destaque bastante importante em relação com Melanie Klein. Melanie Klein nace em 1882, morre em 1960. Ela faz sua formação psicanalítica em Budapeste e em Berlim e retorna para a Inglaterra. E de algum modo ela é um personagem importante na medida em que abre novas possibilidades clínicas para a psicanálise. Rosen disse que a principal contribuição de Klein, como a de muitos outros psicólogos pós-freudianos, constituiu em salientar a importância das etapas pré-edipianas do desenvolvimento da personalidade, sob orientação pessoal de Freud. Ruth Brunswick tentara formular o primeiro papel desempenhado pela mãe, e como haviam feito Carl Jung e Otto Rank, contrariando a Freud. Harry Stack Sullivan e, em nossos dias, Donald Winnicott e Erik Erikson também lançaram luzes sobre os mais primitivos laços da criança com sua mãe. Uma coisa interessante, não? Enquanto Freud propõe em um determinado momento, tentando conciliar um debate com Jung, propõe o complexo de Édipo, esta corrente, esta linha, este conjunto de psicanalistas, especialmente Melanie Klein y Donald Winnicott, os ingleses, tentam establecer aquilo que vem antes do Édipo. E aí aparece a psicanálise com crianças propriamente dito, não? Algo que Freud tinha muito pouco explorado, apenas o caso do pequeno Hans. Então Melanie Klein aparece com uma grande importância. Tem uma publicação também em português, que para quem se interessa na história da psicanálise, acho que é importante. É uma publicação da Revista Internacional da História da Psicanálise, o volume 1 do ano 1988. E nessa Revista Internacional de História da Psicanálise, que foi publicada em português nesse ano, há um primeiro trabalho sobre a psicanálise e os psicanalistas no mundo durante a Primeira Guerra Mundial. Depois aparece a contribuição dos psicanalistas durante o período do nazismo. Mas seguidamente aparece a questão do movimento psicanalítico no mundo durante os anos de guerra da Segunda Guerra Mundial e as contribuições dos psicanalistas nessa época. E a partir de aí as relações entre psicanálise e guerra e psicanálise e política, entre psicanálise e nazismo, psicanálise e fascismo. Esses temas políticos, históricos, sociais, eram debatidos com bastante intensidade já nos anos 20, 30, 40, 50 e são retomados por esta revista. O que mostra que a psicanálise não se abstinha da questão política, que a psicanálise não se abstinha dos acontecimentos que atravessavam a vida cotidiana dos seus pacientes, como a guerra, o nazismo, o fascismo. Eram tema de artigos, de publicações, tanto de Freud quanto de seus discípulos, quanto de outros psicanalistas mais distantes do círculo de Freud. E isso não aparece apenas em Europa.
nós podemos ver outras publicações também, que são publicações de América Latina. Há um trabalho bastante importante publicado en castellano por Grimberg, Mary Langer y Rodríguez, onde se trabalha a psicanálise nas Américas. E o título é Psicanálise nas Américas, o processo analítico, transferência e contratransferência. E tenta ver a questão da transferência e da contratransferência não só em casos pontuais, sino também vinculados com a prática que se faz em diferentes lugares de América. Algo que chama a atenção, porque não se trata apenas do caso particular, sino da contextualização histórica e geográfica do problema em questão, a transferência e a contratransferência. A Associação Psicanalítica Argentina, na época de Rodríguez, Grimberg e Mary Langer, tem várias publicações nesse sentido e colocam a psicanálise em diálogo com os problemas da sociedade e colocam os problemas dos conflitos psíquicos em relação com o contexto social, econômico e cultural na construção dos próprios casos. E obviamente isto tem uma incidência na clínica. Algo que nós podemos ver em um texto, que nós podemos ver que isso já sucede desde a década de 1920 en Europa, en un texto publicado aquí no Brasil de Elizabeth Ann Danto, intitulado As Clínicas Públicas de Freud. O livro As Clínicas Públicas de Freud, de Elizabeth Ann Danto, mostra como o trabalho clínico não se faz apenas no divã, não se faz apenas em um divã em uma clínica particular e não se faz apenas em um divã em uma clínica particular em relação com a classe média, sino em relação com toda a comunidade. Esses 130 anos de psicanálise mostram como não só Freud, mas seus discípulos, não só seus discípulos, mas também as diversas associações que nós encontramos, como dizemos em outro momento, desde Japão e Austrália, atravessando Europa del Este, Europa Central e Inglaterra, e atravessando o Atlântico para Estados Unidos, Brasil e Argentina, vemos que esses 130 anos de contribuição da clínica psicanalítica nos oferecem um material que vai para além das obras de Freud, dos preciosos volumes de Freud e também, obviamente, de Lacan, algo que talvez nas circunstâncias nas quais a psicanálise está atualmente seria interessante revisitar. Terminamos por aqui. Muito obrigado.